Fala pessoal, aqui é o Eliel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a nossa fêmea de dog brasileiro entrou no cio. Com aproximadamente 11 meses e meio, é o primeiro cio que a gente está passando e eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Roda a vinheta. É o seguinte, quem me acompanha lá no Instagram, primeiro que quem gosta aqui do conteúdo do YouTube, deveria estar lá no Instagram. A gente faz um trabalho muito sério de respondendo perguntas nos stories. Então, todos os dias eu respondo novas perguntas e as melhores respostas estão salvas no perfil. Então, é uma conversa muito direta com os seguidores, tá? Indico que você acompanhe o meu trabalho lá no Instagram também. Quem me conhece sabe que eu sou um defensor das fêmeas para o trabalho de proteção e para o trabalho de ficar dentro de casa. É claro que para um cão pet é indiferente se é fêmea ou se é macho, tá? Mas mesmo assim para um cão pet, indiferente no trabalho de obediência, na construção do seu cão. Mas existem detalhes que são bem discrepantes. Por exemplo, a grande maioria dos cães macho, eles são mais chatinhos com a higiene do que cães fêmea. A Misty aprendeu a fazer a higiene na rua, fora de casa, em 7 dias. Eu já trabalhei alunos que fizeram exatamente o que eu fiz e depois de meses, um ou outro xixi acaba escapando dentro de apartamento. Então a higiene é um pouquinho mais complicadinha. O macho também tende a ser um pouco mais invasivo no início, mais agitadão no início, não que as fêmeas não possam ser. Mas existe uma grande diferença. E para o trabalho de proteção, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar cães de proteção é que muitos treinadores renomados lá dos Estados Unidos, principalmente quem faz um trabalho de cão de proteção sem ser militar e sem ser de polícia, trabalham com fêmeas. Eles possuem fêmeas dentro de casa. E muitos deles indicam fêmeas. E eu pensei, eu sempre gosto de ver o que a pessoa está falando e o que a pessoa está fazendo. Como eu comentei no Instagram sobre um criador de Malinois, ele cria Malinois, o cão preferido dele é Malinois, mas quando ele fecha as portas do canil, quem fica solto é um Rottweiler fazendo a guarda. Isso foi muito significativo para mim. Eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo além do que elas estão falando. E eu vi que esse pessoal tinha realmente um apego muito grande por fêmeas. E quando a gente olha para o mundo dos cães de trabalho aqui no Brasil, muita gente importa só macho, só falam de macho, só treinam machos, mas esquecem que tanto para a genética, a fêmea ela é muito importante, eu creio que mais do que 50% da genética de um bom cão vem da fêmea, quanto para o trabalho. São poucas coisas que a fêmea pode perder para um macho no trabalho. Um pouco de altura, talvez, um pouco de ímpeto, é pouca diferença. Mas, independente disso, um dia eu posso fazer um vídeo trazendo argumentos porque eu indico fêmeas para quem quer um cão de proteção e para quem está começando nesse mundo. Mas a nossa fêmea, a Misty de Tasgard, uma dog brasileiro fêmea de 11 meses e meio, entrou no cio. E lá no Instagram, muita gente, até teve uma aluna que ela entrou no treinamento depois disso, que ela comentou que a fêmea rosnou para ela. A fêmea no cio rosnou para ela. Ela foi dar um carinho e a fêmea deu uma rosnada. E ok, podem acontecer algumas mudanças comportamentais no cio. Mas para acontecer uma mudança ao ponto de uma fêmea rosnar para alguém da casa, significa que a relação já estava meio supérflua. Eles estavam convivendo. Não existia realmente uma liderança sólida e um trabalho bacana de educação com esse cão. E então, quais são as mudanças que eu notei? Tá? Primeira coisa, eu notei que a Misty ficou um pouco mais retida, mais inchada ali uma semana antes de começar o sangramento. Eu saio para caminhar com ela todos os dias de manhã, saía antes do cio, né? E eu percebi que ela estava um pouquinho mais inchada. Eu vejo bem a musculatura dela quando a gente está caminhando. Na hora da alimentação eu faço ela ficar e esperar, ou a gente faz uma obediência, e eu dou uma analisada vendo se tem algum ferimento, alguma coisa. Eu percebi que ela estava mais cheinha mesmo. Segunda coisa, eu fui caminhar com ela um dia antes do sangramento. Tava tudo ok. No dia que começou a sangrar de noite. No dia seguinte, eu já reparei ela um pouco mais calma, mais cansadinha assim, tá? Eu até comentei com a minha esposa,
Pode ser porque eu exercito ela diariamente, tá? Então, ela ter uma semana, 2 de deload, que é aquela de relaxamento ali, parando os treinamentos físicos, acontece da pessoa dar mais uma relaxada. Além disso, o meu adestramento não é baseado em cansar o cachorro para ele ficar obediente ou não dar trabalho. Por mais que eu seja defensor e criador da frase cão que trabalha não dá trabalho. Eu acredito que um cão tem que ter exercício para ser feliz. Mas o adestramento, ele é aqui. O adestramento é padronizar a maneira como o cão se comporta. Então o cão ele tende a relaxar. Agora nós estamos no 4º dia de sangramento. O único exercício que eu faço com a Misty é descer as escadas 3 vezes por dia para fazer higiene, ao acordar, antes de dormir e no meio do dia. E eu dou um comandinho solto para ela na garagem. Eu levo ela até a garagem, tiro a guia e deixo ela correr ali e esticar um pouco as pernas. E o resto do dia ela está deitadinha, relaxada, mais introspectiva, mais tranquilinha no seu comportamento. Recebeu o carinho da minha filha de 6 anos, recebeu o carinho da minha esposa também, e por enquanto está tudo tranquilo nessa questão. Foi mais realmente uma abaixada de energia. Hoje eu fiz um trabalho de mordida com ela, com um mordedor, e ela estava bem intensa no mordedor. Eu não sei se foi por ela não estar se exercitando fora disso, ou se é porque realmente já recebi de alguns seguidores que a fêmea pode ficar um pouco mais intensa no trabalho de mordida durante o cio. O que nos importa no cio, basicamente, são 3 etapas, tá? Primeira etapa, então, é o sangramento, que vai de 2 a 15 dias, uma média de 9 dias. Depois, no sangramento, a fêmea já começa a atrair a atenção dos machos. Então, é normal os cães dos vizinhos ficarem mais agitados. Eu já paro de sair na rua nesse momento, que é para não ter aquela fileira de cães atrás perseguindo vocês. Depois do sangramento, a fêmea ela vai ficar com a vulva bem inchada e ela vai estar aceitando o macho. Então, agora parou o sangramento, mas agora ela está realmente no período fértil, que vai mais ou menos aí, 1 a 2 semanas também. Se eu não me engano, uma média de 7 dias. Depois disso, ainda não é indicado sair na rua nos primeiros dias, porque os machos podem seguir a fêmea para lamber ali aquela região íntima. Por quê? Não sei, para limpar, mas é algo que os machos gostam de fazer, mesmo depois de um período onde ela não aceita mais o macho. Então, a fêmea vai fazer isso a cada 6 meses, vai ser um momentinho que é bacana você parar os passeios, mas o trabalho segue normal. Eu gosto de dar uma paradinha na questão do sangramento por uma questão de higiene aqui no apartamento, né? Eu deixo ela mais no espaço dela, na mesa, na caixa. Ela sai principalmente na sala, que a caixa é bem arejada aqui, que a mesa é bem arejada, ela fica por ali. Eu vou limpando ao longo do dia e fica tudo ok. Mas passando disso, passou o sangramento, trabalho de obediência pode seguir, trabalho de proteção pode seguir. Um cão de proteção vai estar pronto para trabalhar, independente do cio ou não. E o que acontece? Os problemas que eu vejo que as pessoas possam ter no cio é em questão de que elas não têm um cachorro, elas convivem com o cachorro. Não existe uma liderança entre o cão e as pessoas. Aí qualquer mudança comportamental, qualquer mudança hormonal do cão, qualquer mudança de clima e pressão, o cão pode sim agir de uma maneira que as pessoas não esperavam. Mas é simplesmente o cão colocando para fora a sua natureza. Não é algo comum, assim, a fêmea entrou no cio, matou as pessoas da família. Não. Se o cão está bem adestrado, a agressividade, etc., pode ser algo bem baixo. Tá? Então, basicamente, o principal problema é o sangramento. Depois é deixar o tempo passar, o cão continua treinando, um ótimo momento para sentar, colocar uma lista de coisas que você quer ensinar para o seu cão, de problemas que você quer resolver e fazer um cronograma de treinamento. Aqui na higiene, como é que nós estamos fazendo? Então a Misty ela tem a caixa de transportes no quarto que ela dorme e uma mesa de 1,20 por 70 que fica na sala. O que eu faço? Ela fica na mesa durante o dia. Ela sai para fazer higiene, ela é alimentada na mesa e ela sai para fazer um comandinho solto ou brincar com o mordedor. Ela tem atividades ao longo do dia. Quando ela está nessa mesa, ela fica ali, acaba se pinga algum sangue, ela mesmo lambe, mas quando ela sai da mesa para fazer a higiene, por exemplo, lá fora, a minha esposa passa um pano na mesa e deixa limpinho e higienizado. Quando ela sai da caixa de manhã, eu vou ali e limpo a caixa.
E quando a gente sai para os corredores do prédio para descer fazer higiene, eu levo um papel higiênico. Eu limpo ela nas partes íntimas para descer e para voltar, para ver se não tem nenhum pingo de sangue por ali. E se pinga no corredor, eu vou dar com papel higiênico e já consigo limpar. É só esses cuidadinhos mesmo. Se você quiser saber como é que está sendo essa parte do cio e quanto tempo vai demorar, eu vou deixar disponível lá no Instagram um destaque sobre isso. Eu quero marcar certinho, eu marquei certinho o dia que começou e quero ver quantos dias vai demorar para passar o sangramento e as próximas fases. Um forte abraço para vocês e até mais.